Olá! Vamos dar início agora ao estudo do texto da Constituição Federal de 88, começando pelo título 1, que é o primeiro ponto da Constituição Federal, que trata dos princípios fundamentais. O que são princípios? O que são princípios fundamentais? Segundo a doutrina, princípio pode ser conceituado como o mandamento nuclear de um sistema jurídico. Mandamento nuclear de um sistema jurídico? Nossa, o que é isso? Sistema jurídico, um conjunto de normas existentes dentro da nossa sociedade. E essas normas existentes na nossa sociedade podem ser divididas em normas regras e normas princípios. Dentro do sistema jurídico, os princípios são mandamentos nucleares, porque são ordens que estão no núcleo do sistema jurídico, irradiando seus valores, suas ideias, sobre todas as regras. Então podemos dizer que o nosso sistema jurídico ele é composto por regras e princípios. Normas, regras e normas, princípios. As normas, princípios estão na base do sistema, servindo de valores que vão direcionar a elaboração de todas as regras. E as regras já são mais específicas, mais concretas, visam viabilizar aqueles princípios, visam dar executoriedade àqueles princípios. Nós temos como, por exemplo, um princípio, igualdade. E nós temos como regras, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não pode haver discriminação na contratação do trabalhador em razão de sexo, idade, cor ou estado civil. Não pode haver discriminação em relação ao portador de deficiência na contratação, etc, etc, etc. Regras são mais concretas, são menos gerais, menos abstratas, enquanto que os princípios são normas bem mais abrangentes. Então uma regra é menos abrangente, o princípio é mais abrangente. O princípio vai compreender uma série de regras, e as regras em geral derivam dos princípios. Dentro do sistema jurídico, os princípios têm um valor, uma importância muito grande, porque vão servir de base para todas as regras. E no título 1 da Constituição, nós temos os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, aqueles princípios que dentro desse sistema jurídico são mais importantes. Então nós temos aqui já os princípios no núcleo do sistema jurídico. E dentro desses princípios, existem os princípios que são considerados fundamentais, essenciais para a República Federativa do Brasil. Então são princípios que vão nortear todo o nosso sistema jurídico. São princípios que vão servir de base para todos os outros princípios e para todas as leis. Princípios fundamentais. A doutrina divide também os princípios da seguinte forma: princípios político-constitucionais e princípios jurídico-constitucionais. Os princípios que estão na nossa Constituição, segundo a doutrina, podem ser chamados de princípios constitucionais, princípios político-constitucionais e princípios jurídico-constitucionais. Ora, qual a diferença de um princípio político-constitucional para um princípio jurídico-constitucional? Os princípios político-constitucionais são os princípios fundamentais de um determinado Estado, que são justamente esses que estão no título 1 da nossa Constituição. E os princípios jurídico-constitucionais são os demais princípios constitucionais. A nossa Constituição tem diversos princípios. Princípio da igualdade, princípio da justiça, princípio do devido processo legal, princípio da ampla defesa do contraditório, princípio da presunção da inocência. Esses princípios que eu citei agora não fazem parte dos princípios político-constitucionais. São princípios que estão na Constituição, mas são chamados princípios jurídico-constitucionais, porque são princípios constitucionais, mas não fazem parte dos fundamentais. Ok? Então, se na prova a banca se referir acerca dos princípios político-constitucionais, é porque ela está falando dos princípios fundamentais, que são os princípios que estão no título 1 da Constituição Federal de 88. E quais são esses princípios político-constitucionais ou princípios fundamentais? Nós temos na nossa Constituição o princípio republicano, no artigo 1º caput da Constituição Federal.
Temos o princípio federativo e princípio da indissolubilidade, também chamado princípio da não secessão, principalmente também no artigo 1º. O artigo 1º da Constituição diz: a República Federativa do Brasil, só aí já tem dois princípios, o republicano e o federativo. Daí nós já vamos tirar dois valores básicos para o Estado brasileiro. Temos o princípio do Estado Democrático de Direito e o princípio da soberania popular. Estado Democrático de Direito no próprio artigo 1º caput da Constituição Federal. E princípio da soberania popular no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Temos também como princípios fundamentais o princípio da separação dos poderes, os fundamentos da República Federativa do Brasil, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Esses fundamentos estão no artigo 1º, os objetivos no 3º e os princípios que regem as relações internacionais estão previstos no artigo 4º da Constituição Federal. Nós vamos, a partir de agora, começar a examinar cada um desses princípios fundamentais. Vamos detalhar cada um deles para que você possa fazer uma excelente prova no concurso. Primeiro, princípio republicano. O princípio republicano é a nossa forma de governo. E a doutrina diz que forma de governo é a maneira como se dão as relações de poder entre os governantes e governados. E é a maneira como se institui o poder dentro do Estado. Então, forma de governo define a maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dão as relações de poder entre governantes e governados. No Brasil, como que é essa forma de governo? O povo, que são os governados, escolhem os governantes para mandatos transitórios. Esses governantes podem ser responsabilizados pelos seus atos na gestão da coisa pública. Eles têm o dever de prestação de contas. Então nós temos uma forma de governo com algumas características. Já outro tipo de forma de governo, outra forma de governo diferente, nessa relação entre o governante e o governado não escolhe o governante está num cargo vitalício, hereditário, e não responde pelos seus atos. Então tem uma diferença? Tem, sem dúvida alguma. No primeiro caso nós temos a república, no segundo nós temos a monarquia. República, res pública, coisa de todos. Na república o governo é de todos, o patrimônio é de todos. A coisa é pública, o poder vai estar na mão dos governados. E esses governados é que vão escolher os governantes. Já na monarquia, mono, arches. Arches é poder, mono é de um só. Então, poder de um só, governo de uma só pessoa. Então, arches, governo, poder, mono de um só, monarquia. Na república, nós temos como características a eletividade dos governantes para mandatos transitórios e a responsabilidade deles pelos seus atos. Então, eletividade, transitoriedade, responsabilidade dos governantes, que devem prestar contas de todos os seus gastos e atos na gestão da coisa pública. Todo aquele que administra dinheiro público tem que prestar contas. Outra característica comum na República é o concurso público. Para quê? Franquear o acesso a todas as pessoas aos cargos públicos, já que são cargos de todos, então a trazer uma forma democrática de acesso, né, uma decorrência do princípio republicano no Brasil, a existência de concursos públicos. Enquanto que na monarquia o governo é de uma só pessoa. Então quais serão as características? Os governantes vão ser eleitos? Não. Como se chega ao poder na monarquia? Pela hereditariedade. O poder passa de pai para filho. Por quanto tempo se fica no poder? Até a morte. Então nós temos como característica a vitaliciedade. E o rei não responde pelos seus atos. O rei é irresponsável. Então temos como característica a irresponsabilidade do rei. Ele não tem obrigação de prestação de contas. Pelo menos, tradicionalmente, esses são os conceitos de república e de monarquia, e essas são as características. Para efeitos de prova, portanto, características da república. Lembrem, TRE. Transitoriedade, responsabilidade e eletividade. Guardem a sigla TRE. E monarquia. O povo decidiu no Brasil que não quer mais saber de monarquia. O povo quer no Brasil república. Então monarquia é uma coisa que a gente não quer mais aqui. Vamos lembrar das características da monarquia. HIV. Lembra que HIV é uma doença grave, a gente não quer saber de HIV no Brasil. Então,
como macete, monarquia, fora. HIV, fora. Hereditariedade, responsabilidade e vitaliciedade. Agora, TRE são as características da República. E o TRE, que é um órgão do Judiciário, tem tudo a ver com a República, porque é um órgão que participa através do controle das eleições, exercendo uma atividade diretamente ligada ao exercício do poder pelo povo, e que tem tudo a ver com a República. Então lembra da sigla TRE, característica da República, HIV, característica da monarquia. No Brasil, a forma de governo é república, decidida por plebiscito realizado em 7 de setembro de 1993. Previa a nossa Constituição no artigo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias que em 7 de setembro de 1993 haveria um plebiscito para que nós decidíssemos a forma de governo, república ou monarquia, e o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Então, nossa forma de governo, república. E o nosso sistema, também chamado regime de governo, foi decidido presidencialismo. O sistema ou regime de governo vai definir, dentro da república ou da monarquia, como se dão as relações de poder entre o poder legislativo e o poder executivo. Sistema ou regime de governo define a maneira como se dão as relações de poder entre os poderes legislativo e o poder entre o poder legislativo e o poder executivo. Mas como assim? Na república, que pode ser presidencialista ou parlamentarista, numa república presidencialista existe uma relação de independência entre o poder legislativo e o poder executivo. Enquanto que no parlamentarismo, na república parlamentarista, há uma relação de dependência entre o legislativo e o executivo. Então isso vai caracterizar o sistema ou regime de governo, se há uma independência ou uma interdependência entre o poder legislativo e o poder executivo. Na monarquia, nós podemos ter presidencialismo? Não. Na monarquia, ou há um absolutismo, não há relação de poder entre executivo e legislativo, porque o rei exerce essas duas funções, ou podemos ter um parlamentarismo. Há poder executivo e legislativo numa relação de interdependência. Então, a primeira característica que diferencia o presidencialismo do parlamentarismo é independência entre os poderes no presidencialismo e interdependência entre os poderes no parlamentarismo. Por que essa independência e por que essa interdependência? É o seguinte, no presidencialismo, quem vai ser o chefe do Estado? No Brasil, República Federativa do Brasil, quem é o chefe de Estado? É o presidente da República. E ele, ao mesmo tempo, é o chefe de governo. Então, o presidente da República, ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado significa chefe da República Federativa do Brasil, do Estado soberano. E chefe de governo significa chefe do Poder Executivo Federal, do Poder Executivo da União. Então, o presidente é ao mesmo tempo chefe da República e chefe do Poder Executivo Federal. E o presidente da República, ele é eleito pelo povo para um mandato fixo. Ele não depende da aprovação do Poder Legislativo para se manter no poder, nem para chegar no poder, porque ele é eleito pelo povo. E como que funciona num parlamentarismo? No parlamentarismo, o chefe de Estado vai ser o presidente da República, eleito pelo povo, ou o monarca, o rei hereditário, poder que passa de pai para filho. Se for uma república parlamentarista, nós temos a figura do presidente. Se for uma monarquia parlamentarista, a figura do monarca, do rei, exercendo a função de chefe de Estado. E a função de chefe de Estado está ligada a uma representação externa, internacional, enquanto chefe de governo chefia do poder executivo internamente. No parlamentarismo, quem vai exercer a função de chefe de governo, quem vai chefiar o poder executivo federal? Vai ser o primeiro-ministro. Então, chefe de governo no parlamentarismo é o primeiro-ministro, ou chamado chanceler, que é, em regra, indicado pelo chefe de Estado, pelo presidente ou pelo monarca, e vai ter um mandato variável. Por quê? Ele é indicado pelo chefe de Estado, mas vai ter que apresentar um plano de governo, e o plano de governo do primeiro-ministro tem que ser aprovado pelo parlamento, que é o poder legislativo dentro do parlamentarismo. Então, no parlamentarismo, o parlamento tem que aprovar o plano de governo do primeiro-ministro para ele manter-se, para ele entrar no poder, e tem que ter o apoio do parlamento para ele manter-se no poder. Na hora que o parlamento não tiver mais confiança no primeiro-ministro, o primeiro-ministro está fora.
Então, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, ou seja, o chefe do poder executivo, depende da confiança do parlamento para manter-se no poder. Por isso, uma relação de interdependência. Enquanto que o presidente da República, por ser eleito pelo povo dentro do presidencialismo, ele não depende da confiança do Congresso para manter-se no poder. Ele é eleito para um mandato fixo e ele vai ficar ali até o final do seu mandato. A não ser que ele cometa crime de responsabilidade e sofra um impeachment ou crime comum e tenha a perda do seu mandato decretada em razão de uma sentença condenatória transitada em julgado. Fora isso, o presidente da República fica até o final do mandato no poder, não dependendo do poder legislativo para isso. Então, é uma relação de independência. O chefe de governo, portanto, que é o chefe do poder executivo, é eleito pelo povo para um mandato fixo. O governo, no presidencialismo, é exercido pelo presidente monocraticamente. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, os ministros, ministro da Justiça, da Saúde, da Educação e Cultura, ministro do Trabalho e Emprego e etc., são auxiliares do presidente da República no poder executivo. Já no parlamentarismo, o poder executivo é exercido por um gabinete de ministros, que tem como chefe o primeiro-ministro. Então, o governo é exercido pelo Conselho de Ministros, por um gabinete de ministros presidido pelo primeiro-ministro. Essas são as principais características, mas temos mais características importantes. No presidencialismo, o chefe de governo não depende da confiança do Congresso, nem para entrar no cargo, nem para manter-se no governo. Enquanto que no parlamentarismo, a investidura definitiva e permanência do ministro no governo depende da confiança do parlamento. Então, está tudo aí esquematizado para você. O primeiro-ministro e o seu conselho devem ter seu plano de governo aprovado pelo parlamento. O primeiro-ministro, que é indicado normalmente pelo chefe de Estado, monarca ou pelo presidente, vai apresentar um plano de governo. O parlamento vota para ver se aprova ou não o plano de governo. Se não aprovar, ele está fora, vai ter que ser indicado um outro primeiro-ministro. No presidencialismo, a situação é bem diferente. O governo deve demitir-se em caso de aprovação de moções de censura ou rejeição de votos de confiança. São mecanismos de aferição do apoio do parlamento no primeiro-ministro, em relação ao primeiro-ministro. O governo, ou seja, o gabinete, o conselho de ministros, ele está fora, está demitido, se forem aprovadas moções de censura. A moção de censura pode ser apresentada ao parlamento por um número X de parlamentares e eles vão votar aquela moção de censura. A moção de censura é um pedido de derrubada daquele primeiro-ministro. É uma censura a atos, atitudes do primeiro-ministro. E quem pode mover essa censura contra ele? Os próprios parlamentares. E eles vão votar. Tendo a aprovação dessa moção de censura, aquele primeiro-ministro e os seus auxiliares, ou seja, aquele conselho de ministros, está fora. Vai ser demitido e vai ter que ser indicado um novo primeiro-ministro e um novo conselho. Ou então, no caso de rejeição de votos de confiança. E aí vai caber à Constituição de cada país que adota o parlamentarismo dizer o que vai ser considerado voto de confiança. Por exemplo, na Constituição portuguesa, que adota uma república parlamentarista, há a previsão de que a rejeição do projeto de lei orçamentária pelo parlamento gera como consequência a demissão, a derrubada do Conselho de Ministros. Por quê? A proposta orçamentária é um pedido de voto de confiança que está sendo feito pelo primeiro-ministro. Quando o primeiro-ministro encaminha o seu projeto de lei orçamentária para o parlamento rejeita, o parlamento está dizendo que não confia no primeiro-ministro, rejeitando o voto de confiança e, consequentemente, ele está demitido, está fora. Então há uma relação de interdependência, volto a dizer. No Brasil, o presidente só sai se sofrer impeachment no crime de responsabilidade ou se for condenado por crime comum. Já no parlamentarismo, existe a possibilidade tanto do primeiro-ministro ser derrubado pelo parlamento, quanto do parlamento ser dissolvido a pedido do primeiro-ministro e por determinação do chefe de Estado. Então, o chefe de Estado pode dissolver o parlamento convocando novas eleições. O parlamento pode ser dissolvido pelo chefe de Estado a pedido do primeiro-ministro. Então, também o parlamento depende um pouco do primeiro-ministro, depende também do poder executivo. E depende principalmente pelo seguinte:
o gabinete, o Conselho de Ministros, vai ser responsável perante o parlamento e o parlamento é responsável perante o povo. O povo escolhe os parlamentares e os parlamentares aprovam o plano de governo do primeiro-ministro. Ou seja, o povo dá o poder para os parlamentares. E os parlamentares que estão escolhendo o primeiro-ministro. Então, se o primeiro-ministro fizer besteira, o povo vai cobrar de quem? Do primeiro-ministro? Não, vai cobrar do parlamento. Então, o parlamento é responsável perante o povo, o primeiro-ministro e o Conselho de Ministros perante o parlamento. Então, o parlamento depende também do Conselho de Ministros para que a sua imagem fique boa com a sociedade. Ele depende do primeiro-ministro e do Conselho para conseguir executar planos de governo, para conseguir executar ações dentro dessa sociedade. Então, há uma relação de interdependência. Um depende do outro. No Brasil, não, essa relação é de independência, porque o legislativo brasileiro não é propriamente um parlamento, é um congresso. E não pode ser dissolvido pelo presidente da República. E nem o congresso pode, por não concordar com decisões do presidente, derrubar o presidente. Essas são, então, as características que diferenciam o presidencialismo do parlamentarismo. E no Brasil, reforçando, o nosso sistema, o regime de governo é presidencialista. Forma de governo, república. Sistema ou regime de governo, presidencialismo. Presidencialismo e república constituem cláusulas pétreas? Não. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição diz quais são as cláusulas pétreas, que são aquelas normas que não podem ser abolidas da Constituição por emenda constitucional. E não elenca no rol das cláusulas pétreas nem a forma republicana de governo e nem o sistema de governo presidencialista. É claro que a nossa forma de governo e o sistema foram decididos pelo povo diretamente em 7 de setembro de 1993. E que se for o povo que decidiu por meio de plebiscito, não seria legítimo que uma emenda constitucional alterasse isso sem uma nova consulta popular. Então, o que a maioria da doutrina tem entendido é que haveria uma limitação maior para a modificação desse dispositivo, porque não seria necessária apenas uma emenda, teria que, além de uma emenda, ter uma nova consulta popular para que houvesse a modificação. Já outros autores entendem que, como o povo já decidiu, não tem como isso ser consultado novamente, e que, embora não seja uma cláusula pétrea expressa, seria uma cláusula pétrea implícita da Constituição. Não está dizendo ali expressamente, mas, como o povo já decidiu, não teria como mudar. Para efeitos de prova, república e presidencialismo não constituem cláusulas pétreas. Seguindo, vamos falar agora sobre a organização dos poderes no Brasil. No Brasil, nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E de onde surge essa ideia? Como é que se dá a organização dos poderes no Brasil? Bom, primeiro, a gente tem que entender que o poder do Estado brasileiro, a soberania do Estado brasileiro, que é chamado poder político, poder estatal, ele é uno, indivisível e indelegável. Porque o Estado, ele não tem como dividir a sua soberania. O que acontece é o seguinte: o poder é do povo. O povo escolhe os seus representantes que, em nome do povo, elaboram a Constituição do Estado. Essa Constituição nossa, que é a norma máxima que traduz esse poder do povo, ela vai dividir o poder soberano do Estado entre 3 poderes? Não. Por quê? Se você tem aqui soberania, que é um poder sem limites, é um poder maior do que qualquer outro poder, e essa soberania, que é o poder político do Estado, é dividido, você estaria dando soberania para pessoas diferentes. E se elas passam a ser soberanas, elas não estão subordinadas a mais ninguém, a mais nada. Então, o que acontece é o seguinte: o poder constituinte originário, que é o poder de criar a Constituição, institui poderes denominados legislativo, executivo e judiciário. Só que esses poderes instituídos não podem nunca ir contra a norma que os instituiu, que foi a Constituição. E a Constituição é a expressão clara desse poder político soberano do Estado. E o que a Constituição faz, na verdade, é dividir as funções do Estado entre órgãos diferentes denominados poder legislativo, executivo e judiciário. Então, quando a gente fala em divisão do poder, não está se falando em divisão do poder político. A ideia é que seria uma divisão das funções do Estado entre órgãos diferentes. Agora, o poder do Estado é uno, é indivisível, é indelegável, é uma coisa só. Esse poder do Estado, manifestado pelo povo que elege representantes, e representantes que fazem essa Constituição como norma máxima. Essa Constituição vai dividir as funções do Estado entre poder legislativo, executivo e judiciário. E também
a nossa Constituição divide as funções do Estado entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então existem duas formas de divisão de funções dentro do Estado brasileiro. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir essas formas de divisão das funções estatais. Bom, primeiro vamos falar sobre a divisão, dita divisão espacial geográfica, que é uma divisão vertical de funções. Existe uma divisão de funções no Brasil entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, que é o que caracteriza o Brasil como uma federação. Há, portanto, uma descentralização das funções do Estado brasileiro dentro do espaço geográfico do Brasil, de forma que a União abrange todo o território nacional, que é dividido internamente em estados, que é dividido internamente em municípios. O DF estaria equiparado a um estado e ao mesmo tempo a um município, já que ele não pode ser dividido em municípios e não está dentro de nenhum estado. Então o DF assumiria uma figura diferenciada, como se fosse estado e município ao mesmo tempo. Então o que acontece? Dentro do Estado brasileiro, as funções do Estado são divididas verticalmente entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso faz com que o Brasil seja uma federação. Essa descentralização política administrativa, ou seja, essa descentralização das funções dentro do nosso Estado. Um Estado que não tenha Estado, DF nem município, que só tenha a União, um ente federal, um ente central, não vai ser chamado de Estado federal, vai ser chamado de Estado unitário, porque ele vai ter um único nível de organização. As funções serão organizadas todas em uma única esfera. Agora, o Brasil, além da divisão de funções no plano vertical, tem uma divisão horizontal de funções, uma divisão de funções dentro de um mesmo nível, que é chamada de divisão orgânico-funcional, que é uma divisão de funções entre órgãos distintos, denominados Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Então as funções básicas do Estado, que são as funções de legislar, administrar e julgar, são atribuídas a órgãos diferentes que ganham o nome de poderes. E isso é o que caracteriza o mecanismo chamado separação de poderes, que é essencial no Estado democrático e é essencial dentro do direito constitucional. Porque é através da separação das funções do Estado entre legislativo, executivo e judiciário que se possibilita a limitação ao poder do Estado, que se permite que não haja abusos, arbitrariedades, como aconteceu na época da monarquia absolutista, como acontece no período de ditadura. Bom, o que eu quero que você compreenda, e que é muito importante, é o seguinte. Legislar, administrar e julgar, a gente fala em divisão horizontal por quê? Porque poder legislativo, poder executivo e poder judiciário estão no mesmo nível, sem hierarquia entre eles. Entre eles há uma relação de independência e harmonia. É claro que essa independência significa independência para fazer tudo aquilo que a Constituição autoriza, independência para praticar atos dentro dos limites traçados na Constituição. E quando a gente fala na divisão espacial geográfica entre União, Estado, DF e município, a gente tem que observar que dentro da União existe poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Que dentro dos estados existe poder legislativo, executivo e judiciário. Que dentro do Distrito Federal só existe poder legislativo e executivo e dentro do município só poder legislativo e poder executivo. Então o que a gente tem é o seguinte, Estado tem o seu poder legislativo, seu poder executivo, seu poder judiciário, o Distrito Federal só poder legislativo e poder executivo, o município só poder legislativo e poder executivo. Se você for observar, existe poder executivo e legislativo tanto no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, há uma descentralização das funções legislativas e administrativas entre estados, DF e municípios. Não fica tudo concentrado só no âmbito federal, só no âmbito nacional. Um estado que é unitário vai ter poder legislativo, executivo e judiciário? Vai, mas em uma única esfera de governo, só em âmbito nacional. Agora o Estado federativo, ele vai ter pelo menos a União e os estados. Ele vai ter uma descentralização das funções de fazer leis e de administrar, pelo menos entre estados. No Brasil, no âmbito federal, poder legislativo, Congresso Nacional. Poder executivo, Presidente da República. No estado, poder legislativo, Assembleia Legislativa. Poder executivo, governador do estado. No DF, poder legislativo, Câmara Legislativa. Poder executivo, governador. No município, poder legislativo,
Câmara Municipal. Poder Executivo, Prefeito. Observe que as leis no Brasil existem tanto no âmbito federal, feitas pelo Congresso, estadual, feitas pela Assembleia Legislativa, distrital, Câmara Legislativa, e no município, Câmara Municipal. E para que isso funcione, vai ter que ter uma divisão de funções entre eles. Então, uma divisão de funções entre a União, Estado, DF e município em relação às leis. A mesma coisa em relação à administração. A gente tem presidente da República, governador, prefeito, tem que ter também uma divisão de funções entre eles. E a Constituição faz isso. Descentraliza as funções entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E divide no plano horizontal, dentro da União, Estado, DF e município, as funções entre poderes legislativo, executivo e judiciário, só no âmbito do federal e estadual, já que o DF e município não tem poder judiciário próprio. Ok? Então, muito cuidado na hora da prova. Há uma verdadeira divisão do poder político no Brasil? Não. O poder político é unidivisível e indelegável. Há uma divisão de funções? Sim. Que tipo de divisão de funções? Uma divisão de funções num plano espacial e geográfico, uma divisão vertical entre União, Estado, DF e município, que é o que caracteriza o Brasil como uma federação, é uma descentralização de funções. E há uma divisão de funções também entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, uma divisão orgânico-funcional, uma divisão de funções entre órgãos distintos, que é o que caracteriza o princípio da separação dos poderes. Que, reforço, não é uma separação do poder político do Estado, mas sim uma divisão de funções.